gravação. Olá, estamos aqui de volta, ainda aqui na Rádio Mundial e continuando toda aquela nossa conversa. Ivanildo, se quiser acompanhar pelo seu celular, o que eu faço com isso? Até se tiver algum problema de áudio, dê um toque pra gente aqui. Nós, doutor Miguel, a hora que nós interrompemos lá, né, porque estava em cima da hora, eu ia dar um exemplo de um amigo em relação ao uso e ele estava exatamente falando isso, a consequência do uso por um período prolongado, né, os estados psicóticos e todo esse problema. Fradinho, às vezes não é até um uso prolongado. E hoje a gente tem visto, né, coisas que já acontecem com pouco uso. Então ele vai desenvolver esquizofrenia. Nós temos lá 2 famílias, uma mãe que tem 4 filhos, 2 deles desenvolveram. E ele desenvolveu com 18 anos, então não foi um uso prolongado, não é que precisa usar... Miguel, nós estamos falando de seres biopsicossocial e espiritual. Uma matriz biológica, né, Inácio, que vem da ancestralidade. O cara fica falando muito difícil, eu não entendo essas coisas. Vai, continua. Mas assim, ou seja, como cada um, como ser humano único, vai reagir, é único, desde da genética até a psique, né? Deixa eu só te cortar um pouquinho e dar. Outro dia eu estava com o Coronel Ferrarini, é justamente isso daí. Coronel Ferrarini, que é um ícone na dependência. Opa, caímos! Sobe que o Fradinho compra as coisas aí meia boca, cai tudo. Ixi, Maria! Oh, Jesus, viu? Não, mas já te volta. Cai um, mas levantando. Isso. Esse é importante. Nós capota, mas não breca. Mas não cair e levantar. Freia. Mas vou dizer aí sabe o que falou o Coronel Ferrarini? Né? Nós até estamos conversando com o doutor Quirino Cordeiro Júnior, né? Que é o nosso secretário da Senapred. Vai. E ele começou... Daqui, Frade. Pega vocês. Vai, até você ajeitar as coisas, eu seguro Vou aqui. pegar o velho mesmo. E ele falando, né? Ele falando tecnicamente, com as palavras, viu? Aí o coronel falou para ele, eu aprendi uma coisa com o Zé Bétio. Tem que falar no popular, senão quem está lá ouvindo não entende. Então nós temos que... O Zé Bétio falava assim, coisa... É pau, não adianta a gente querer falar bonito, cientificamente, tecnicamente, coisas. Ele falou, Zé Bétio me ensinou, ele falou, de lá para cá, isso faz muitos anos, Zé Bétio. E Zé Bétio tirou da caixinha. O Zé Bétio foi um dos ícones do rádio brasileiro, uma audiência fantástica, teve na Rádio Tupi, foi... Eu tenho que depois pegar o pai Google, né? E ver o que é que o sujeito brasileiro... Então agora o Fradinho vai traduzir. Então nós vamos traduzir. Aí eu tenho que chamar o professor de neurociência. Então assim, biopsicossocial e espiritual significa corpo, significa mente, significa social e significa espiritualidade. É isso aí. Esses 4 componentes em harmonia é que dá a integralidade do ser humano. E eu não estou falando isso porque eu acho, isso é a OMS, né? Ou seja, as 8 dimensões da saúde estão ligadas a essas 4 Você vê que dimensões. Fradinho também é cultura. Fradinho é neurociência. Viu? Mas uma coisa bem objetiva, uma pergunta vai aí também. A maioria das pessoas que se envolvem com álcool e droga tem problemas na família, na origem. Principalmente com pai, mãe, vovó, que é isso que a gente estuda bastante na constelação. Até mais hoje, viu? E se você for buscar lá na origem, quando a gente fala do alcoólatra, lá atrás o vô, o bisavô estava envolvido com álcool. Nós estamos num amor exigente, o primeiro princípio são raízes culturais. Sim. Da onde nós viemos. E isso daí vai nos mostrar se nós temos essa possibilidade, probabilidade de desenvolvermos essa doença. E tem um detalhe, né, Miguel, isso que ele está falando. Esse é o lado A. E o lado B é que a maioria das vezes, o mais difícil do tratamento, depois que já aconteceu, é a família. É verdade. A família acolher. Porque assim, às vezes a mãe acolhe, o pai não. Às vezes o pai acolhe, a mãe não. Às vezes aquilo que ele já traz como a maneira de lidar com isso, que já vem desde o avô, né?
e que já vem desde o avô e que muitas vezes é uma maneira de lidar que não cabe mais hoje. Então, os dois lados são complicados, ou seja, vem da família, mas a família não assume isso e depois a família precisa mudar também, né, Miguel? Nada muda se eu não mudar. Essa é uma Perfeito. máxima do amor exigente. Acontece que quando você fala para a família que tem um ente querido envolvido com álcool e outras drogas, que ela precisa frequentar um grupo de apoio, eu não, o problema é dele. Ele é o problema. Ele é o doente, né? Ele é o problema. E eu não tenho nada a ver com Não isso. tenho nada a ver com isso. A partir de fevereiro, o Inácio Cainovari, da Faculdade de Novari, quer contar você, Inácio? Conta aí. Pode contar, você já começou, já vai até o fim, pô. Você fala que nem o... É porque vocês não lembram. né? Oh, Não meu lembram. Deus do céu. O Ivanildo que está aqui, Ele. convidou o Inácio que está aqui. Aí eu... Pela Faculdade de Novari, e nós vamos estar trabalhando as constelações familiares exatamente com foco na dependência química na Casadia. Então a gente vai estar divulgando aqui no Fantástico. Face, se você quer, Isso aproveite. isso daí é importante que você que está nos assistindo tem que ir. Aí fala, eu não tenho esse problema em casa. Melhor, mas vai prevenir. Tem filhos, tem netos, é prevenção. É a única saída de prevenção. Não tem outra. Agora, no amor exigente, nós somos procurados por aqueles que já têm o problema instalado. Sim. Ninguém vai procurar fazer prevenção. Como é que eu tenho? Aí, em casa nós não temos problema nenhum, ninguém tem problema. É só o vizinho. O vizinho acontece tudo. Na nossa casa não. Mas eu não posso falar porque eu também passei por isso. Então eu também achava que meus filhos também não se envolviam com drogas e tal. Tenho 3 filhos, 2 deles se envolviam. Um saiu rápido, a outra demorou mais. Mas e o que nós fizemos? Nós perseveramos, continuamos frequentando a amor exigente, entendendo a filosofia, até fazer com que ela entendesse e saísse da droga. Minha filha hoje está magnífica, está uma bênção. O que eu vejo mais difícil, né, Miguel, é aquilo que a gente está falando, por exemplo, do açúcar, né? Então, por exemplo, o açúcar causa dependência química. Sim. E se você tem predisposição a desenvolver diabetes, você vai consumir açúcar, você vai ter problema lá na frente, ok? Ok. É isso que acontece. É uma equação. A predisposição de 0 a 100 tem uma série de índices, né, Inácio? O Inácio, por exemplo, tem irmão que não tem, e ele tem. Como é que você vai saber isso aos 8, 10 anos? Como é que era lá atrás? Vó, vô, tio. Entendeu? Então tem uma grande probabilidade, possibilidade de vir desenvolver a mesma coisa na dependência. Exatamente. E o açúcar, porque a pessoa acha que dependência química é uma coisa que é só. Não, você falou de chocolate lá dentro, agora estamos falando do açúcar aqui. Agora é a consequência. Mas vai ter Se o chocolate Inácio- diet. Mas se o Inácio, por exemplo, tem essa predisposição na família, a melhor coisa. Certo. Exatamente. Não é porque diet nem light, é zero. Não é diet daylight, é 0. Por quê? Então, assim, a melhor prevenção é não entrar. Não, então. É não entrar. Eu digo isso e falo. Eu quando eu tinha 17 anos, eu decidi viver 100 anos em 30, Miguel. E quem assiste minhas palestras e ouve minhas histórias, elas ficam fazendo pontinho e falam assim, não cabe, né? Tudo que você já fez, viajou, foi de moto para Buenos Aires, já morou na Itália, morou na Inglaterra, legal. E eu tive essa disposição. E eu sabia que se um dia eu experimentasse cocaína, eu ia estar ferrado. Porque eu era ligado o tempo todo, eu ia achar muito legal. Então eu nunca experimentei. Por quê? Porque eu sabia que se eu entrasse, ia ser um sufoco para sair. E isso chama-se autorresponsabilidade. O problema é que na pirâmide dos 7 níveis evolutivos, né? Quando você trabalha PNL, nós sabemos que ao longo da sua Por história... favor, fala o que é PNL. Isso, programação neurolinguística. neurolinguística. Quando você vai trabalhar a mente, nós sabemos que ao longo da sua história, você vai de um determinado ponto para frente trabalhar suas crenças e identidade. O problema é como é que você vai chegar lá para isso. Porque se você chega lá muito quebrado, pode ser que você não consiga mentalmente se organizar. E é uma coisa que a gente sabe. É isso mesmo. Eu até pedi um conselho pro Miguel aqui há pouco, um amigo que me procurou. Um cara que há 30 anos atrás era um professor como eu, trabalhava com cursinho, um cara super descolado, um cara bom de aula, bom porque ele era bom de lidar, era um cara bem descolado.
E ele não conseguia, todo dia ele tinha que dar um tapinha, todo dia. Tinha uma família rica. Um tapinha era fumar Um baseado, isso. E aí esse cara um dia, agora faz uns 45 dias, me procurou, porque ele era rico, tinha uma família, então ele não se incomodava, ele achava que nada ia acabar. E a gente, quando jovem, tem isso também, né, Miguel? Verdade. E aí ele achava que nada. Me procurou recentemente Somos porque desafiadores. é um cara que, por um lado, está 5 anos limpo, mas ele perdeu tudo, não conseguiu desenvolver capacidades e habilidades para tocar a vida agora que ele está mais velho. As escolas acabaram todas fechando as portas para ele, porque socialmente ele tinha problema. E o cara está numa situação que é capaz de ele viver 70 anos e os últimos 30 vai ser um desastre na vida dele. Por quê? As escolhas que ele fez lá atrás. Escolhas tudo delicadas. na nossa vida é isso. Tudo. Absolutamente tudo. Sim. E você colocou agora, é o exemplo característico do usuário de maconha. Vai ter consequência. Não tenha dúvida disso. Isso é a consequência do uso dele. A maconha não faz nada feio, estragou a vida dele. Sim, o cara perdeu a competência, ele perdeu um momento histórico dele, adquirir capacidades, habilidades, ter energia, de colocar a vida em movimento. É isso que aconteceu. Outra coisa, né, Miguel? A inadequação que esse cidadão começa a ter com as pessoas que se relacionam com ele. Sim. Por exemplo, a mãe de um usuário de maconha, ela vai estar sempre errada. E ele vai estar sempre... Se eu for conversar com ele, eu estou sempre errado e ele está certo. O Miguel for conversar com ele. É que o mundo está errado e ele está certo. Ou seja, desenvolver um mindset, um modelo mental Exatamente. em que ele não se integra a corpo, nada. mente, espírito Não, nem a ninguém. e as constelações. Que ele é o dono do mundo, né? E aí é o seguinte, gente, a família é fundamental, a estrutura familiar, e a gente não tem que dar tudo pro filho não, mas tem que dar carinho, tem que dar atenção. Isso, sim. E tem que dar uma criação, tem que dar o exemplo. Gente, para de fumar, não dê exemplo pro seu filho, para de beber, não dê exemplo pro seu filho. Então, a gente não pode falar para os nossos filhos aquilo que a gente não faz. Não coloca a música da Verdinha e fica dançando funk, que isso não vai dar certo, entendeu? É, hoje que essa birosca dessa internet, tudo se propaga de uma maneira maluca. Meu filho, hoje que nem ele falou, que os heróis são os pais. Hoje, dos nossos filhos, os heróis são os youtubers da vida, não sei o que. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse momento que a gente está vivendo. A informação corre muito rápido atrás desse celular aí. E da onde vem a informação? Tem que procurar o canal correto. Justamente. Se você quer saber de droga, procure as entidades que façam um belo trabalho. Se você quer saber de constelação, as entidades que fazem um belo trabalho. Não procura qualquer um na esquina não, que você só vai se lascar. Se você quiser saber de neurociência, procura os meus cursos. É. Mas aonde procura? Pô, você vai encontrar hsfradinho.com.br, você vai encontrar neurociência, você vai encontrar um curso que é Como Mudar Hábitos Reprogramando Seu Cérebro, que é fantástico. Sabe por quê, Miguel? As pessoas acham que uma mudança é simples. Eles não sabem como funciona o processo de mudança cerebral. E eu explico que assim, comece de um hábito pequeno, entenda como o seu cérebro funciona e comece numa conversa interna a trabalhar isso. Quando a gente fala isso, o cara acha que é uma semana. E não é. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim, se no seu perfil você tem dificuldade, por exemplo, de abstração. Então, eu dou 33 exercícios para o cara escolher um, Miguel. Entendeu? Por exemplo, você tem dificuldade de abstração. Desça no seu prédio e vá brincar com crianças. Você vai chegar lá, você vai ter que entrar dentro de uma espaçonave, você vai ter que navegar, aí você vai começar a ver como isso funciona e se entender. Por quê? Você precisa entender como funcionam os seus hábitos, como que você muda, como que você trabalha isso, mas não é descer um dia. Você tem que trabalhar isso no mínimo, por 60 dias. E pode ser 60, 90 ou a vida inteira e não conseguir. Mas é importante desenvolver hábitos. Mudança de hábito não é uma coisa simples. Você tem que conhecer como funciona o seu cérebro, tem que saber como funcionam os elementos, tem que saber como funciona essa caixinha de fazer doido, porque aí tem que fazer sentido, porque hoje, a era da experiência, as coisas têm que fazer sentido pra gente. Como é que você pode ajudar um dependente químico? Que é justamente isso daí.
ele está programado para usar droga. Sim. Está tatuado no cérebro. O padrão dele é esse. Como é que você vai ajudar? É importante que você fale isso. Olha, ele vai ter que trabalhar, primeiro, conhecer o que é a mudança de hábito. Mudança de hábito envolve gatilho. Gatilho envolve pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, gatilho. Isso vai startar uma rotina. E essa rotina vai startar o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é aquele lado do seu cérebro que fala assim, uau! Entendeu? Então, quando você interrompe esse ciclo, e aí você tem que usar uma artimanha para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você chega em casa, tem doce. E você adora doce, você é um dependente químico do chocolate. O que você faz? Pega um chocolate. Para você não pegar aquele chocolate é um sofrimento. Você, aquele chocolate na cozinha, e eu aqui, aquele chocolate. Aí até que chega uma hora, o que você faz? Vai lá, pega o chocolate. Então a primeira... Só um pedacinho. Qual é a primeira coisa que você faz para mudar esse hábito? Não comprar o chocolate. Por quê? Aonde está o gatilho? Quando você abre a porta, você chegou em casa, você já sabe que o chocolate está ali. E você, de uma maneira, às vezes, até inconsciente, você passa, pega e sai comendo chocolate. Nossa, tem doce na tua geladeira? Nem a pau, Juvenal. Meu filho não gosta de doce, eu não como doce, mas aí, o zóio engorda, né? Mas O aí zóio. a família tem que estar junto. Sim. Então, não adianta, você não pode, mas eu vou lá, eu não tenho nada aqui ver pro teu problema, eu vou lá e compro. Eu vou ter, não, só o meu, vou pôr no armário só pra mim. O Inácio não pode entrar lá pra comer, a tua esposa fala isso Tá daí. escondidinho No ali. final, olha, ele nem sabe. Agora, posso tocar uma ferida complicada? É, Olha, uma ferida complicada. Você é um chocolate. Vou falar de chocolate porque é mais legal. porque E é eu uma gosto de outra falar de saúde. compulsão, é compulsão também. E aí você, de dependência. repente, fala assim, não pode mais comer chocolate porque você desenvolveu algum tipo de intolerância, alguma coisa assim. Aí você chega e fala assim, uau, você não tem chocolate, mas um dia você está passando no supermercado, alguém vem te dar um chocolate. E aí o que acontece? Recaída. Você ir lá e pegar o chocolate significa recaída. É pelo comportamento. E Só o de que comprar, acontece? acabou. As famílias não entendem que muitas vezes a recaída faz parte do processo de recuperação. E quando acontece uma recaída, ao invés dela acolher e trabalhar o processo, ela vai e pau. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você conquistou durante às vezes 1 ano ou 2 é jogado no lixo em 10 minutos. Mas é jogado por todo mundo, porque os dois lados têm que entender isso, não é, Miguel? O que você Verdade. acha? O que você Aliás, faz parte da doença, né? faz parte da doença? Não da recuperação, faz parte da doença. Sim, aí sim, concordo. Faz parte da doença. Da doença. E aí nós, familiares, temos que realmente frequentar um grupo para saber o que é, como Sim. é que é. Né? Porque eu te amo incondicionalmente, que o nosso colocou, tem que dar amor. Porém, eu não aceito o que você faz de errado. Agora, não adianta eu saber que eu tenho um ente querido, um filho meu, dependente de idosos, e eu tenho a minha geladeira com as minhas 4, 5 cervejas lá. Quando ele abre a porta, ele vê a porta da geladeira, ele vê a cerveja. Primeiro dia nada, vai um dia puxar. No mínimo eu falava que hipócrita que você é, né? Nós precisamos ajudar o nosso ente querido. E não é por causa de uma recaída, escorregão, sei lá o que cada um fala, Sim. que nós temos que crucificar, não. Do contrário, vem cá, vamos começar do zero. Taxímetro para baixo e levanta, vamos começar do zero tudo de novo. E vamos dar esse apoio. Nós temos que apoiar. Porque se nós cairmos de pó e batemos de frente, acabou. E é uma coisa muito legal, porque a constelação pode ajudar muito nisso, né, Inácio? Mostrar para ele aonde que está exatamente na família o momento em que foi tão forte essa Constelação reação. familiar é fundamental. Mas isso tudo, o pessoal fala, o cara fala constelação, o que é isso? Explica isso, O que Inácio. Constelação é o astro, né? Lá em cima, a constelação. Não é que funciona, é importante passar isso daí para aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo. Meu querido, constelação é uma É uma coisa baita que apareceu ferramenta. na minha vida É uma baita ferramenta. e que realmente mudou a minha vida e como muda a vida de muita gente. E não é só para dependência aqui. É uma Vamos baita colocar. ferramenta para você resolver tudo na sua vida. Relacionamento, doença, dependência química,
empresa, negócio, saúde, tudo. Só que você tem que interiorizar. A primeira coisa da constelação, honrar pai e mãe. O que você faz com seu pai e sua mãe? Como você trata eles? Como você trata seus filhos? Você fala pro seu filho e diz não a vida inteira, nunca reconhece quando ele acerta, e a vida inteira a gente só leva paulada. E aí ele vai pro mundo lá fora e ele vê que as coisas são diferentes. Aí o amiguinho se torna mais importante que o pai e a mãe. Então, se você perde esse afeto societário com seus familiares, você vai buscar isso aonde? Na namorada, no amigo. E é aí que começa a porcaria, porque dentro dos nossos amigos nós temos aqueles que nos influenciam a fazer as coisas erradas, a cabular a aula, a fazer, e ali que começa o consumo das drogas. Ivanildo, quem é que oferece droga para os nossos filhos? É o traficante com um revólver na boca Não, dele? é o cara que está sentado do lado. É que a questão assim, né, eu conheci esses rapazes aqui, Miguel, e eu comecei a Eles mudar. agradeceram quando você falou rapaz. Aí, olha pra lá, E chefe. eu conheci esses rapazes, e esses rapazes mudaram algumas coisas com o olhar para a dependência. Primeiro, porque eu fui muito arrogante com esse moço. Um dia na casa dele, eu desrespeitei, mas desrespeitei com força. Com todo carinho, né? Todo carinho, igual ele fala, com toda energia. A energia aqui. Mas por quê? Porque eu particularmente estou cansado de olhar para o problema. E quando esse moço vem com a ideia de olhar a solução, eu queria saber um pouco melhor. O que é isso? O que esse maluco está falando se eu estou aqui atolado em desespero, problema? Aí ele me convenceu que cada vez que eu olhar para o problema e dizer assim, eu sou contra isso, contra aquilo, toda a minha energia, que segundo esse moço, né, ele diz que é escassa, né, toda a energia é escassa, a mesma energia que eu gasto sendo contra, eu posso gastar ela sendo a favor. Então, o que eu mudo um conceito que é assim, como é que eu trato dependência química? Não com um olhar de reprovação. Agora você é doente e nunca vai se recuperar. Hoje eu ouvi isso, né? Uma mãe me teve, obrigado ao Amor Exigente, uma mãe, né, me trouxe um rapaz com 19 internação, hoje, para conversar. Conversa, né, Flávio? Sim. É uma conversa que a gente está tendo com o pessoal antes, e eu dizia assim, fala uma coisa para mim, o que você é? Aí ele falou, adicto. Quer dizer, eu quero perder a identidade. O que você é? Adicto é. Adicto. Aí eu disse assim, tá bom. E o que você entende como adicto? Ele falou assim, um cara que não tem jeito. Eu falei, tá, e por que você diz que você é um cara que não tem jeito? Aí ele falou assim, mas porque em todos esses lugares eu ouvi dizer que eu não tinha jeito. E você vê que coisa maluca, né, Miguel? Desculpa. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre... Quem aqui gosta, por exemplo, de Deepak Chopra, né? Que tem as 7 leis do espírito, que são fantásticas, né? As 7 leis do espírito, da espiritualidade do sucesso. Fantástico. E uma das coisas que ele coloca, que é bem interessante, é quando você olha para o problema, você está dando o quê? Você está dando, essencialmente, energia para o problema. Então, a gente fala em quê? Uma visão positiva de futuro. E uma visão positiva de futuro. Mas quando você vai dar um curso como esse, por exemplo, você dá para médicos, para engenheiros, e a hora que você vem e fala assim, quem é você? O cara fala, eu sou médico. Então, assim, é natural do ser humano tomar essa posição. E o adicto, né, o dependente químico, ele acaba, além de tomar essa posição, se convencendo que ele não tem solução. Então tem gente, por exemplo, que me procura, uma das coisas que a gente faz pro LifeTech, são 50 a mais e quer mudar de profissão, é um curso que nós temos, e o cara chega lá, quer mudar de profissão, mas não sabe para onde vai. Então a primeira coisa assim, quem você é? Aí o cara olha para mim e fala assim, eu sou, né, sou engenheiro, eu trabalhei 20 anos não sei aonde. Não, quem você é? Essa é a pergunta. E essa pergunta, às vezes, para quem está na dependência química, tem que ser feita muito antes. Porque quando ele tem 20 anos, ele vai ter que descobrir quem ele é para sair da doença.
Porque ele tem que olhar para a solução. Então quem você é? Eu sou alguém que quero ter sucesso, eu sou alguém que quero ter um posicionamento no mundo, eu sou alguém que quero voltar para casa, ter uma família, eu sou alguém que quer ter amor, então esse precisa mudar, Miguel. E isso daí é importante, porque um amorzinho nos grupos de sobriedade, que o dependente químico, ele vem com uma... eu sou fulano, alguém que recupera... Lá não existe isso. Eu sou fulano. Isso aí. Porque o cara fica lembrando sua vida, será que ele vai ficar com aquilo lá? Vai dormindo isso na cabeça, o inconsciente vai procurar na memória associativa o quê? As rotinas, as drogas, é aquilo que a gente falou da neurociência, é assim que funciona. É a página virada, não tem mais. Mas olha como isso é grave. E aí eu tenho umas perguntas, aí eu digo assim, tá bom, você está dizendo que você é isso. Você sabe o que é isso? Aí ele responde, sabe o quê? Escravidão. Aí eu digo assim, deixa eu fazer outra pergunta. Quem te disse? Hã? É o espanto. Eu falei, quem te disse que é isso? Ele, hã? Eu falei assim, ó, hoje nós temos na palma da nossa mão. Qual que é a resposta? Você escolhe. Faz assim, ó, você tem um celular na mão? Tenho. Procura o que é o tal do adicto, que você está dizendo que você é. Está escrito que é escravidão? Não. Eu falei, da onde você tirou? Ah, porque me falaram. Então a gente está estimulando essas pessoas a procurarem a resposta. O problema. Não, a resposta. Nós estamos procurando exatamente. Entendi. Desculpa. Ele quer, porque assim, tudo para o dependente químico tem que ser alguma coisa pronta. Porque é o hábito dele. Quer ver? E por que na família, que eu estou tentando provocar isso aqui que está essa pansona aqui, ó. E por que na família isso é tão complicado? O que acontece, Inácio? Ele está olhando para onde? Para o problema. Ele está olhando para a dor. Ele está olhando para a dor e está trazendo toda a dor para a família. Essa dor que está na família. Antes do Inácio responder, vem naquilo que você falou, que o Ivanildo estava falando. A família fala, esse não tem mais jeito. É isso aí. Sim. A primeira coisa é mais fácil eu terceirizar a educação para a escola, o problema para o outro, e nunca sou culpado. O lazer eu acho que eu sou o pai, eu sou todo poderoso e blá 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 blá. Mas a hora que a gente começa a fazer a coisa bem feita, aí pegando um pouco o gancho de vocês, por que que esse monte de gente fala esse monte de besteira? Para manter o cara lá a vida inteira, ele tomando o dinheiro do cara e ele ganhando dinheiro em cima. Tem um mercado em cima disso. Tem toda a gente que se aproveita. Então, quanto mais eu deixar dependente o cliente, mais eu vou ter aquele cara pro resto da vida. Isso em todas as atividades. Então, hoje, realmente, você precisa achar a origem. E a constelação familiar acha a origem do problema. E a gente, às vezes, acha a origem onde você menos pensa. No meu caso pessoal, eu tinha um problema sério com meu pai. E eu consegui resolver esse problema com meu pai quase 40 anos depois. Nunca é tarde, nunca. Você, que nem ele falou agora, você tem que sempre recomeçar. E para você que é familiar, não larga seu filho, dê atenção a ele precisa de você. E a gente só tem a família pro resto da vida. Você que é adolescente, não fica ouvindo os outros não. As pessoas mais importantes da vida são seus pais, é a sua família. E a gente só dá valor quando a gente perde. Aí a hora que morre seu pai e sua mãe que você vai dar valor, que deveria ter ouvido ele. Eles são muito importantes e a gente tem que estruturar. Então a família é tudo e dentro desse processo a gente está aqui para poder ajudar, né? Nossa, quer ver uma coisa? Quando dá uma bucha, a polícia pega, quem é que eles ligam? Pois é. Para quem recorre? E vou te falar uma coisa, Miguel. Você que é pai que está aí, fazer uma provocação. Porque a gente começa a falar assim, o que você acha? Por exemplo, eu fui dar um curso de administração do tempo esses dias, por pedido, Miguel. E aí eu fui procurar, que há 20 anos atrás eu dava esse curso. Ele não fez mais sentido nenhum para mim. Por quê? Porque se eu não, hoje eu entendo que assim, o que é administração do tempo? É eu entender a minha relação com o tempo. E a minha relação de qualidade com aquilo que eu penso. Então, por exemplo, se eu estou no trabalho pensando em casa, eu estou vivendo duas vezes. Então é óbvio, vai chegar no final do dia, eu vou estar extenuado. Porque eu tô aqui querendo estar lá, eu tô lá querendo estar aqui, tô aqui fazendo aqui.
E aí, eu vou puxar o saco dele de novo, mas um cara que tem essa receita, que foi pai aos 50, que tem até pai aos 50 no YouTube, e que tem feito trabalho. Então, por exemplo, é quantidade ou é qualidade, Inácio? Qualidade, o tempo é qualidade, sempre. E nesses vícios todos também tem o vício do trabalho. Tem gente que trabalha 24 horas por dia, não ganha dinheiro, só se lasca, não dá atenção pro filho, chega em casa, dá porrada na mulher, e aí? Que qualidade de vida é essa? Mas se a qualidade está em 1 hora com o filho, é 1 hora com ele, não é 1 hora com o celular, não é 1 hora falando com 20 lugares, não é 1 hora, ou seja, tem 1 hora que você também tem que decidir pelo seu filho. Como você também tem que decidir pelo seu pai. Uma coisa importante, aconteceu isso hoje comigo. O meu filho de 7 anos estava voltando das férias. E hoje era o primeiro dia de aula. E eu tinha um exame para fazer, 8 horas da manhã. E ele acordou todo dolorido, que era o primeiro dia e que tinha acabado a série, e começou a chorar. O que eu fiz? Eu não fiz o exame. Eu fiquei com meu filho. Eu dei toda a atenção para ele. Eu esqueci trabalho, eu esqueci tudo. E uma coisa também que eu vim fazendo depois que eu comecei a trabalhar com constelação, eu busco meu filho na escola, eu levo meu filho na escola, eu participo da vida do meu filho. A vida do meu filho, ela me importa e muito, porque com certeza ele vai seguir tudo aquilo, aqueles exemplos. Eu não tive pai, eu sempre quis ser o melhor pai do mundo, tive 2 filhos gêmeos, vão fazer 30 anos daqui a poucos dias. Graças ao bom Deus, eles são um grande exemplo de pessoas, de cidadãos. E é isso, porque a gente tem que dar a bagagem. Não é dar carro, não é dar casa, a gente tem que dar carinho, amor e companheirismo. Jogar bola e escambar 4. E como filho, né, Inácio? Honrar o pai, né? Sim, muito. Esse é um dos grandes princípios da constelação, por isso que muda, Miguel. Muda porque você olha para o pai com pertencimento, com ordem, e a ordem prevê a honra. Quem veio primeiro, né, prevê quem trouxe toda essa estrutura familiar, que certo ou errado, ele fez. E muitas vezes ele fez tudo o que ele podia, e honrá-lo significa, independente do meu pai, tivemos grandes problemas durante a vida, no entanto, meu pai foi um grande homem. Meu pai, ele comia as batatinhas para deixar carne pra gente pro dia seguinte, Miguel. Isso daí vem de encontro a um dos princípios do amor exigente. Pais e filhos não são iguais. Eu tenho que ser pai para ele ser meu filho. Sim. Papéis. Mas hoje, não, meu filho, eu vou levar meu filho junto, meu filho, eu sou amigo do meu filho. Eu tenho que ser pai para ser pai. Eu tenho que ser pai do meu filho. Para ele ser filho. Ele tem que realmente me obedecer, ter um carinho por mim como pai. Eu não sou amigo. Eu sou pai dele, vou fazer o impossível para ele. O amigo é uma consequência natural do processo. Ele vai se tornar um parceiro, um amigo, mas ele tem que me obedecer como pai. Senão perde o sentido da ordem. Existe uma hierarquia tem que que nós seguir. temos que manter. Mas infelizmente hoje nós falamos, eu vou dar do meu filho tudo que eu não tive. Então nós vamos comprar o nosso filho com coisas materiais. Então nós vamos trabalhar, como você acabou de falar agora, 24 anos, quando chegar eu vou levar para ele um presentinho. Pela minha falta, para cobrir a falta. Totalmente. E aí entra a constelação, entra o PNL, Entra 2.500 anos de história. Buda, a história do Buda. Os pais pegaram ele e acharam que ele não deveria sofrer. Lembra disso, Miguel? E o criaram como se fosse, aos 17 anos um dia, ele saiu e viu o sofrimento. Decidiu ir embora, foi embora, teve toda aquela trajetória e no final acabou, né, se transformando num homem iluminado, sem dúvida nenhuma. Mas é importante isso. Assim, eu não posso privar o meu filho do sofrimento, eu não posso privar o meu filho das dores, eu tenho que trabalhar a resiliência com ele, porque ele tem que ser resiliente. Eu tenho que trabalhar o sim, o não, eu tenho que trabalhar o afeto, eu tenho que trabalhar a autoridade. São códigos de comportamento e inteligência que permeiam toda a estrutura de construção da psique, não, da mente. Essa é outra coisa que você falou. Nós queremos fazer tudo com o nosso filho, não deixamos ele fazer. Sim. Tem que deixar ele errar, se lascar. Primeira ordem da ajuda. Você não ajuda fazendo pelo outro.
né? Isso aí. Você não ajuda fazendo por ele, Olha, ele tem que fazer. De dependência química, nós começamos a conversar coisas que realmente você que está aí nos assistindo, os pais que estão nos assistindo, isso é história de vida. Isso é como nós devemos cuidar dos nossos entes queridos. E eu não queria falar nada, né, Miguel? Mas falando, daqui 15 ou 20 dias a gente vai estar colocando o curso Revelações Humanas, em que a gente vai trabalhar o que são as ordens do amor, o que são as ordens da ajuda e como que você revela pessoas. Eu preciso revelar os meus filhos para o mundo, não fazer por eles, né? Mas isso é importante nós falarmos, porque as pessoas falam, os caras estão falando, onde é que nós vamos buscar essas informações? Onde é que nós vamos poder obter isso aí? Porque não adianta, o cara fala, não, tem um livro e tal, nada melhor que um curso, nada melhor que passar logo. Sim, está resumido e enxuto com aquilo que é essencial. Aliás, Paulo Freire tinha uma coisa que eu achava fantástica. O professor tem 3 fases. Na primeira ele ensina mais do que ele sabe. Na segunda ele ensina tudo o que ele sabe. E na terceira, somente o necessário. E eu vivi isso porque eu comecei a dar aula em cursinho, eu tinha 18 anos. Eu estudava à noite para ir dar aula de manhã, ensinava mais do que eu sabia. O pessoal já percebeu que fodeu, né? Aí depois de um tempo, eu queria ensinar tudo que eu sabia, não cabia no horário. E não cabe, aí você começa a ensinar tudo que você quer e não dá. Até que chegou um dia que, magicamente, você descobre o que dá certo e o que dá errado e você ensina somente o necessário. Isso é experiência de vida. E o curso tem isso, né? A vontade de você pegar e trabalhar, né, essa orientação. Porque tudo que eu falo, você fala, mas tá tudo na internet, é verdade, mas tá pra lá, pra cá, pra cá. Como você organiza isso, esse é o Isso que grande. faz sentido. Como o Ivanildo organiza isso na Casa Dia é importante. Como o Inácio, a constelação, você perguntou, né? Constelação, o Bert percebeu uma coisa chamada campus, campo morfoenergético, que na verdade, quando eu olho para você, Miguel, existe uma conexão. Nós temos um neurônio chamado neurônios espelho, né? A nossa mente se conecta. Isso é humano. E aqui há uma troca de energia. Aqui que nós estamos perto, nosso coração, ele gera um campo eletromagnético que vai de 2,5 a 5 metros. Nós estamos aqui trabalhando uma energia, existe um campo formado. O Bert descobriu como olhar para esse campo. Então, nas constelações, a constelação, na verdade, é uma maneira extraordinária de você olhar, mas não existe uma solução. A constelação não dá uma solução, a constelação dá um olhar. E isso é maravilhoso. Porque o convite é para olhar, né, Miguel? Olhar para a família. Mas é bom colocar que não existe mágica. Não, você existe. tem que realmente pegar todas essas informações, aquilo que você vai obter nesses cursos e tem que praticar. Sim. Não adianta. Não, eu escutei lá e tudo. Não, você tem que praticar. Treinar, treinar e treinar, né, Miguel? É que nem só não cortando ele, mas já cortando, esses campos todos. É campo familiar, é campo do trabalho. E aqui a gente criou um campo energético muito legal, que é uma sincronia de várias situações. E o objeto desse projeto é isso, a gente juntar as experiências, as expertises. E uma coisa importante, as coisas que a gente busca e traz para vocês são as mais sérias. A gente busca não trazer coisas que a gente também não faria com os nossos filhos. Então, isso é muito importante. O que o Bert ensinou e muito, e o que a gente aprendeu, a gente tem que propagar da maneira correta. Porque tem muita gente que aprendeu, ouviu falar, ou leu um livro, ou fez um curso de final de semana e já se acha o the best. Não existe isso na vida. Faz uma constelação e dá um diagnóstico. Né? Opa! O que tem de constelador aí no mercado, gente? Eu queria só fazer uma provocação aqui do começo da conversa. Mais? Caceta, viu? Última provocação. É a última, vai encerrar, hein? Chega! Uma coisa, o pessoal acho que está querendo jantar. Vai, provoca logo. Provocação. Que eu tô com fome também, Cacilda. No começo da conversa, eu ouvi algo dizer assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Congruência. Essa é uma máxima mais equivocada que eu conheço. Porque ela é equivocada. Imagina, não sei porquê. Aí eu digo assim para os caras lá: vocês nunca vão ouvir eu dizer algo que eu já não fiz. Se eu disser para você que toda a minha vida era relacionada com álcool,
vocês têm que perguntar assim para mim. Então, comece a enumerar no bio, no psíquico, no social e no espiritual. E eu te dou como é que eu vivi tudo isso. Como é que eu vivi os meus relacionamentos? Eu só vivi o meu relacionamento se eu tivesse com álcool na parada. Eu trabalhava melhor e eu acreditava piamente nisso, que eu trabalhava melhor se eu tivesse com álcool na parada. Aliás, o dia que o Ivanildo deu esse depoimento, é 6 verdade. jovens no dia seguinte procuraram auxílio de uma palestra nossa, que é uma palestra com imersão. Miguel, É a força do exemplo. a Não tem necessidade, jeito. cara, eu criei dentro de mim essa necessidade. Aí esse moço aqui me provoca. Esse cara me provocou. Não é você que vai Ó, não é o inverso? Então assim, a provocação é da máxima, né? Que é equivocada na minha opinião. E há uns 2 meses atrás, ele me provocou. Eu sou programador de computador. Fiz isso a minha vida inteira. Até o álcool de ser chega. Você é da época do XT, COBOL, essas Não. coisas? Já é mais avançado? Não, fui eu que fiz essas coisas. Ah. Eu sou antes. É um dinossauro, Eu sou um gente. dinossauro. Então, e ele me provoca e me disse, aqui tem umas linguagens. Miguel, eu fiquei 2 meses olhando para o curso e o curso olhando para mim. Eu olhava para o curso e me levantava e ia embora. Você sabe o que eu sentia a necessidade? De uma garrafa aqui Sim. embaixo. É o gatilho. Eu me sentia incapaz de botar o dedo no computador e fazer uma linha do programa. E o pior é que quando você coloca lá o dedo no computador e consegue montar um programa, sabe o que vai acontecer? Starta o seu sistema de recompensa. Ó. E aí é mais difícil ainda lidar com o gatilho. E Isso aí, mesmo. eu estou fazendo uma coisa que agora é para ele mesmo, né? Porque eu estou estudando inteligência artificial. E aí eu estou desenvolvendo uma calculadora inteligente que tem o nome dele. Calculadora você pode digitar como Só você vai pode, ter mais na calculadora dele, né? Você Menos pode não tem. conversar com ela. Viu? Que bom, que bom. Você pode conversar com ela. Sim, que legal, que legal. E vai ter o nome dele, porque essa é uma provocação. E aí, para terminar essa conversa, é assim: como eu me sinto? Às vezes eu tenho que me levantar. Me dá uma angústia que as pessoas chamam de vazio, tão violenta, que eu começo a transpirar. Aí as pessoas dizem assim para mim, pô, mas eu não tenho vontade de beber. Eu falo, puta, pelo amor de Deus, me ensina. Me ensina, porque a minha vida era pautada Mas nisso. ele se tratou, Miguel, com autogentileza. Ele soube olhar para o corpo dele, ele soube ter atenção plena, ele soube fazer um stop introspectivo, uma parada introspectiva, olhar para ele e dizer o que eu sou e quem eu sou. E eu não sou isso. Por quê? A sua, assim, eu vou falar um nome difícil agora, o seu bioalgoritmo, ou seja, toda a construção que você criou, toda essa história neural que você... Isso aqui é a maior farmácia que existe no mundo, tá aqui, ó. Tá aqui. E essa farmácia criou um padrão. E esse padrão tá lá. Agora, não é porque o padrão tá lá que o Ivanildo tá doente. Não, claro que não. Mas é porque ele sabe lidar com o padrão que ele tem saúde. É É assim que gerenciar a gente isso, tem que né? pensar. Miguel, desculpa. Não, eu só É ia gerenciar colocar- isso, cara. Eu ia colocar, voltando agora para a dependência química, né? Nós já vimos, infelizmente, pessoas com 16 anos sobrevivendo nuclear. E isso realmente é o que ele estava dizendo. Ele voltou para um tempo da ativa dele, aquilo que ele fazia na ativa e aquilo que está tatuado aqui, que está adormecida, que a doença dele, ela desperta. E se ele não tem essas ferramentas que o Fradinho agora, ele recai. Mas ele tem essas ferramentas e as usou. E é isso que a gente ensina lá hoje. A gente ensina como fazer isso. A gente ensina hoje como fazer isso. Exatamente. Mas através do exemplo e não só através da fala. E só para você saber, sabe por que ele fala isso para mim? Porque foi o meu desafio que eu fiz para ele. E o dia que ele me falou isso, eu falei assim, você ainda tem medo disso. E qual é o grande lance? O grande lance não é você pegar... Se você não abraça a sua sombra, se você não abraça, não traz o teu medo e cuida dele, porque veja, quanto mais luz, mais sombra. Então quanto mais você quer buscar a luz, quanto mais você quer buscar a saúde, mais a sua sombra vai vir atrás de você. No caso dele, eu dei esse exemplo para ele. Falei, quanto mais você quiser voltar a programar,
mais a tua sombra vai vir atrás de você. Então você precisa colher essa sombra para voltar a programar. Aí eu falei, tenta. Aí eu tô acompanhando ele, né? E tô achando fantástico, né? Entendeu, Miguel? Esse é o trabalho que a gente, através da neurociência, da constelação, a gente está trazendo. Você fala assim, cara, mas isso é uma utopia. E a gente fala assim, porra, mas não é para o mundo inteiro, né? É só para aquelas pessoas que... E para quem está assistindo a gente que não conhece o Ivanildo, nós não estamos falando de alguém que não sabe lidar com isso. O Ivanildo está há 20 anos limpo. Mas há 20 anos limpo, ele ainda tem sombras. E ele vai atingir a plenitude a hora que essas sombras saírem, que é a sombra da recaída. Se todo dia eu tenho medo de recair, onde que eu estou colocando o meu inconsciente? No radar da recaída. Eu não tenho que ter medo da recaída, eu tenho que ter autorresponsabilidade diante da recaída. Eu tenho que ter uma visão positiva de futuro diante da minha situação e daquilo que eu quero fazer. É muito diferente. Ô, gente, tá na hora, tá todo mundo com fome, pô! Gente, olha, então vamos lá, cada um aí começa pelo Miguel. Um grande e forte abraço, não esqueça, www.amorexigente.org.br. Muito obrigado. Eu também agradecer ao Miguel. O Miguel é um parceiro, amigo de muito tempo. Sempre junto. E agradecer a ele, agradecer o Inácio, o Alfredo, né? Esses caras mudaram a minha vida, o Miguel. Graças a Deus. Bom, gente, nós estamos aí, logo na próxima segunda, faculdadenovare.com.br, veja lá os nossos cursos. Curso de constelação, tem um começando agora em fevereiro, ainda dá tempo de se inscrever, hein? Até mais! Se você quer um curso com qualidade, aqui ó, diferente, olhar diferente, mudança. Bom, Fradinho, gratidão, Instituto BTF está aí para você. E se você quiser saber sobre os meus cursos, as minhas palestras, o trabalho que a gente fez, que a gente tem feito, né? HS de Hamilton Silva, hsfradinho.com.br, e você encontra lá o curso de neurociência, mudança de hábitos. Agora vai entrar daqui 15 dias pensamento sistêmico e revelações humanas. Gratidão por esse momento, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, e espero que todo esse nosso entusiasmo tenha gerado uma troca que coloque a sua vida em movimento. Muito obrigado. Nós temos certeza disso. Até. Esse cara aqui é empolgado, né, Miguel?